aí, pessoal? Tudo bem? Tem aproveitado muito o final de semana? Aqui é o Ocultus e hoje estamos reunidos para mais um vídeo, Catolicismo e Ocultismo. Antes de começarmos o vídeo, queria dizer que não tenho nenhum preconceito religioso. Seja você de uma religião de matriz africana, seja você ateu, seja você católico. Esse vídeo é só uma simples teoria, não quer dizer que é fato, é só uma teoria. Quem acredita e decide se é fato ou não é você. Que fique claro, não tenho nenhum tipo de preconceito e não sou contra nenhuma religião. Cada um tem a sua. O que eu vou apresentar agora é só uma teoria. Acreditar ou não, a escolha é sua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Provavelmente você já viu esse argumento usado muito pelos católicos. O catolicismo, com certeza, é uma religião que ainda expressa dominância, não mais como antes, na época medieval. Mas sim, ela ainda tem seu certo poder e uma ideologia centralizada na fé, na caridade e no amor. Sim, isso mesmo, a Igreja Católica. Lembrando que o foco desse vídeo não é falar como a igreja foi necessariamente criada, mas sim como foi introduzido o ocultismo e o paganismo supostamente na Igreja Católica. Tudo isso começa com Constantino, no qual irei falar agora. Gaius Flávius Valérius Aurélius Constantinos, mais conhecido como Imperador Constantino I. Constantino nasceu em Naissos, hoje Nis, na Sérvia, em 27 de fevereiro de 272 d.C. O seu pai, Constantinus Chlorus, era general do exército romano, e sua mãe, Helena, uma filha de estelejadeiro de 16 anos, que se tornará prostituta e seguiu os soldados. Em 1305 d.C., Constantino foi designado co-imperador de Roma, mas morreu em 25 de julho do ano seguinte, em Emboracum, York, na Grã-Bretanha, onde havia preparado durante uma expedição contra os Pictos na Escócia. Constantino deu início a muitas reformas administrativas importantes, incluindo a restauração do seu exército e a separação de autoridades civis e militar, providência destinada especificamente a reduzir a possibilidade de comandantes militares se apoderarem do poder. O novo governo centralizado era chefiado diretamente por Constantino e seu conselho, conhecido como Sacrum Consistorium. Tendo feito mudanças importantes nas rotinas da vida militar e civil, Constantino voltou sua atenção para assuntos religiosos, com o objetivo de promover o máximo possível de unidade e estabilidade entre seus cidadãos. Constantino era seguidor de uma religião solar, centrada no deus Sol Invictus, o divino invicto deus Sol, geralmente chamada simplesmente de Sol Invictus. Uma fé estava muito intimidamente relacionada ao mitraísmo, ou que talvez fosse seu sinônimo. O imperador Aureliano havia introduzido esse culto como a primeira religião oficial do império, mais ou menos na época em que Constantino nascerá. Aureliano tinha inaugurado o Templo do Sol Invictus, em Roma, a 25 de dezembro de 274 d.C., num festival chamado Dies Natalis Soli Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível. A 7 de março de 321 d.C., Constantino decretou que o domingo, ou dia solis romano, deveria ser um dia de repouso em honra ao Deus Sol. Ou seja, você percebe que até nos nossos feriados e calendários existe ocultismo, ou seja, aquilo que está em oculto. E ele ainda declarava sobre a religião: no venerável dia do Sol, que os magistrados e o povo residentes nas cidades descansem, as oficinas permaneçam fechadas no campo. Porém, as pessoas ocupadas na agricultura podem formar livre e lícita dar continuidade às suas atividades,
porque com frequência acontece não ser conveniente esperar mais um dia para semear o grão ou plantar a videira, para que não negligenciem o momento adequado para tais operações e doações do céu seja perdida. Não há dúvida de que o Sol Invictus e a religião iniciática de Mitra eram extremamente populares no próprio centro do Império Romano. Quando o cristianismo chegou ao poder, mas essas crenças não estavam sozinhas. O cristianismo também estava prosperando. Embora longe de organização, havia explodido em inúmeras formas depois da época de Paulo, e um sem número de evangelhos e outros textos religiosos estavam em circulação. A perseguição aos cristãos cessará oficialmente em 313 d.C., quando Constantino e seu antigo co-imperador Licínio lançaram em conjunto o Edito de Milão, que no essencial tornava o cristianismo legal no Império Romano. O fato de Helena, mãe de Constantino, ser cristã pode ter sido um fator que influiu para isso. Roma geralmente fora bastante tolerante com as várias crenças adotadas por seus mitos cidadãos. Os primeiros governantes romanos não apenas tinham aceito o direito de indivíduos acreditar no que ele ou ela quisessem, em termos de religião, mas a própria Roma frequentemente absorverá longínquas divindades locais, passando a incluí-las em seu próprio e rico panteão de deuses e deusas. Constantino era um homem pragmático e pouco lhe importava que a religião era popular entre o povo, mas queria obter um clima harmonioso. Sentiu que o cristianismo talvez representasse a instituição de uma religião estável universal, ou seja, uma religião globalizada, que poderia ser controlada a partir de Roma. Mas também sabia que isso jamais iria acontecer, enquanto o cristianismo fosse representado por uma vasta coleção de diferentes cultos, mesmo dentro de um grupo que acreditava que o homem Jesus fosse um Deus. Em 325, Constantino presidiu pessoalmente o primeiro concílio ecumênico da Igreja Cristã em Niceia, a atual Iznik, na Turquia, que foi a maior assembleia de bispos e outros líderes da Igreja jamais reunidas até aquela data. O concílio começou a 14 de junho e nas semanas seguintes foram tomadas decisões que definiram a forma de religião na Europa. O Concílio de Niceia, na verdade, também influenciou muitos cultos católicos, que também têm influência cabalística. Um grande cabalista chamado Eliphas Levi Zahed, que fez o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, no qual eu penho, ele expressa no livro que o Concílio de Niceia também se baseou na Cabala, sim, um tipo de misticismo, gnosticismo, um conhecimento iluminado. A Cabala é muito influente na Igreja Católica e foi jogada no cristianismo e principalmente na Igreja Católica a partir desse concílio chamado Concílio de Niceia. Mas continuando, os bispos da Europa, do norte da África e da Ásia que se encontraram em Niceia teriam uma enorme influência no desenvolvimento de um culto religioso que ainda só tinha 3 séculos. Nesse tempo, relativamente, o culto cristianismo aprendera a se adaptar a quaisquer circunstâncias reinantes e mantivera um modo de agir bastante local em muitas das áreas geográficas onde criara raízes. Em alguns pontos, por exemplo, na própria Roma, o novo sistema de crença tinha adquirido um toque caracteristicamente latino, com a interpretação mitraísta da história de Jesus, feita por Paulo, se adaptando bastante bem às crenças do Sol Invictus. Não apenas o domingo, dia do sol, ia ser o sabá cristão, também as outras figuras de Jesus e dos vários santos a serem representadas como o sol flamejante por trás das cabeças, para indicar santidade. Essas imagens de um sol pessoal, tornando-se conhecida dos cristãos como halos ou aurelos. Algumas das mais antigas imagens de Cristo representam-no como Hélios, o deus grego do sol, que cruza todo dia o céu em uma carruagem dourada. Hélios era equivalente direto do deus Sol romano, centro da religião do Sol Invictus. A tarefa essencial para Constantino era decidir que documentos deveriam constituir o livro sagrado dessa nova religião romana.
ele seria chamado de Bíblia. Era simplesmente a palavra grega para livros. Com inúmeras versões disponíveis, uma boa proporção dos evangelhos já existentes tinham de ser completamente abandonada, e parte do material dos evangelhos restantes precisaria ser cuidadosamente organizada. Por exemplo, o Evangelho de Filipe, que fora amplamente aceito entre grupos gnósticos, até aquele momento foi rejeitado como herético, juntamente com o próprio gnosticismo. O Evangelho de Filipe contém uma passagem notável em que os discípulos se queixam de que Jesus parecia estar tratando melhor Maria Madalena que a eles, e que deixa quase subentendido que ela era esposa de Jesus. Ou seja, você percebe que até nos próprios calendários e nos nossos próprios feriados existem algo em oculto e a gente realmente não sabe o que é aquele feriado e o porquê que sábado e domingo é o feriado. E agora você descobre que o domingo, na verdade, é o feriado a respeito a Deus Sol. Interessante. E outra coisa muito interessante é que Constantino, nesse próprio concílio, modificou a Escritura Sagrada, a Bíblia, ou seja, ele moldou o cristianismo. Ele colocou na Bíblia ocultismo, paganismo, misturou diversas culturas e jogou tudo isso na Bíblia. Isso é um erro, eu sei. Daí você me pergunta, como assim ocultos? Na Bíblia está escrito que se você tirar um tio da Bíblia, todas as pragas que contém naquele livro virão para você. Mas quem me garante que não foram eles que escreveram para garantir a autenticidade do livro? Ninguém garante. Sim, Constantino modificou a Bíblia. A Bíblia é modificada. Pesquise a fundo e você saberá. A Bíblia não deixa de ser um livro sagrado, é claro, porém um livro modificado. Inclusive você encontra o nome de Deus como estrela do amanhã na Bíblia. E você sabe qual o significado do nome de Lúcifer? Estrela do amanhã. E na Cabala, como eu falei para vocês, que nesse concílio introduziram ensinamentos da Cabala, é provável que na Cabala tenha um Lúcifer, como eu estou dizendo, não tenho certeza, porque segundo Eliphas Levi Zahed, que era um cabalista, ele disse que na própria Cabala, um tipo de misticismo, gnosticismo, um tipo de conhecimento iluminado, existe um cara que traz a luz, um ser que traz a luz, e esse ser seria sim um Lúcifer, o Lúcifer que traz o conhecimento iluminado. E estrela do amanhã é o nome, na verdade, de Lúcifer, que é também chamado de Vênus, né? O significado de estrela do amanhã também tem um significado também que é chamado por Vênus. Mas o nome de Vênus realmente é estrela do amanhã e o significado de Lúcifer é estrela do amanhã. O que nos traz uma ideia de que o paganismo foi colocado na Bíblia de altas formas, um tipo de coisa que é abominável. Modificaram diversos livros da Bíblia. Mais de 50 livros foram grandemente alterados ou destruídos por Constantino e os bispos, sobrando o que é essencialmente o Novo Testamento. Nicéia representou um encontro mais ou menos aberto entre Constantino e os bispos, embora pareça provável que muitas das principais decisões no tocante à direção que se pretendia dar ao cristianismo tenham sido tomadas às portas fechadas. A moldagem final do cânon cristão teve lugar em Nicéia durante os anos mediante seguintes. E como vocês sabem, Constantino divinizava o Sol. Ele era mitraísta, onde a entidade suprema e regente de tudo era o Sol. Era um tipo de religião que divinizava o Sol. E o objetivo de Constantino, pessoal, entendam, o objetivo dele era fazer uma religião universal com diversas crenças. E a crença dele era o Sol Invictus. Era o Sol. Ele divinizava o Sol. E é claro, né? Como a religião dele era para ele muito importante e uma religião que era o mitraísmo, o Sol Invictus era tudo para ele, no caso. E olha o que ele fez.
Por meio do culto do Sol Invictus, o mitraísmo se fundiu com o cristianismo em quase todos os pontos, por exemplo, nas ideias de humanidade, amor fraterno, no batismo, no rito da comunhão, no uso da água benta e na crença da imortalidade da alma, no julgamento final, na ressurreição. Os mitraístas também acreditavam na vida eterna, no céu e na tortura dos maus após a morte. Muitas dessas crenças e rituais eram exclusivos do mitraísmo e não foram oficialmente colocados como parte da fé cristã antes do século IV. Ou seja, o mitraísmo, a divinização do sol, está no catolicismo, está no cristianismo. Infelizmente, a divinização do sol está entre nós. E outra coisa que vou falar a respeito sobre um dos maiores rituais na igreja cristã. Você com certeza já ouviu falar sobre Santa Ceia, certo? E se eu falar para você que isso é o paganismo, que isso seja um provável paganismo? Existia uma deusa chamada Deméter, uma deusa do trigo, e era de costume dos romanos beberem sangue dos seus deuses e se apoderar da carne deles como pão. Ou seja, é sim um culto a Deméter. Na verdade, Jesus provavelmente não ceiou. Provavelmente esse negócio todo de Páscoa aí foi introduzido como paganismo, se vestindo de cristianismo. Eu disse que é provável porque eu não sou o dono da verdade. Eu não disse que é fato, eu disse que é uma teoria. Se você acredita ou não, aí é com você. O ocultismo está à nossa volta. Aquilo que está em oculto, poucos têm olhos para ver isso. Eu disse. E outra coisa, em toda a religião, praticamente todas, quase todas, eu posso afirmar até para vocês que todas têm o ocultismo inserido nisso, entendeu? Tem o ocultismo inserido, seja nos símbolos, nos santos, nas divindades, na maneira, nas orações e em diversas outras coisas, nos feriados, numerologia, dentre outras coisas. Tem um valor e significado ocultista. Eu, como estudioso do ocultismo, eu estudo já não faz tanto tempo assim, estou me dedicando e lendo muito, que isso está simplesmente à nossa volta. Às vezes você entra num templo e você queria saber o que é aquele símbolo, você queria saber o que é aquela forma de culto, da onde veio. Você acha que a cruz é um símbolo cristão inocente? Na verdade, a cruz representa os 4 elementos mágicos, os 4 elementos principais usados na magia. O próprio pentagrama, que é a Igreja Católica, o demonizou, já foi um símbolo cristão. É isso mesmo. Eles demonizam as coisas, eles são contra as práticas de ocultismo e de paganismo, mas eles mesmos não sabem que o ocultismo está inserido ali. Por isso que digo a vocês, fiquem de olhos bem abertos. Aquilo que pode ser inocente pode ser o seu maior mal. Daí você pergunta, ocultos? Você é ateu? Eu acredito como Deus, como uno que se fez no ternário. O Deus regente do universo que criou tudo. Aquele que faz, que fez e que sempre irá fazer tudo. Eu acredito nele como uma força universal, uma coisa meio que incompreensível para os homens. Seja o seu Deus Iá, Ganesha, Buda, Ogum, Iá, Elohim, El Shaddai, tanto faz. Só existe um, aquele que se fez uno, o regente de tudo, ou seja, Deus. Uma vez eu disse, a religião para o tolo é o mal. A religião para o sábio é boa. Por quê? A partir do momento que eu uso a religião com sabedoria, eu mesmo vou estar adquirindo inteligência,
e vou saber usar isso e trazer para a minha vida. Já a religião para o tolo é tudo. A religião para o tolo é como se fosse o todo, o tudo, entendeu? Eu encaro a religião e as igrejas como uma simples escola, onde a gente vai para aprender. Isso não convém ao caso, não é o foco desse vídeo. Eu não estou criticando a religião. Eu estou simplesmente trazendo uma teoria sobre o catolicismo e sobre as outras diversas religiões. Não é só o catolicismo que tem influência do ocultismo, são todas as religiões. Então, que fique bem claro que eu também admiro a modo de fé da Igreja Católica e as boas ações que eles fazem. São bem interessantes. Os discursos de paz, as orações, dentre as outras coisas, são muito interessantes. Eu simplesmente até mesmo admiro, eu não tenho preconceito religioso. O que eu estou apresentando aqui é só uma teoria. Mas pense, antes de você escolher qualquer religião, antes de você ter qualquer crença, estude, procure, pesquise para saber de onde e como aquilo veio. Porque muitos estão nas igrejas e nas religiões e simplesmente não sabem nem o que estão fazendo lá. Bom pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve. Também queria pedir para vocês baixar um aplicativo muito interessante que se chama Aminorra. Você está vendo aí como funciona o aplicativo. Sempre estarei fazendo posts, interagindo com vocês, dentre outras coisas, tirando dúvidas e, é claro, sempre a ouvidos as sugestões. O link estará na descrição do vídeo. Basta só me procurar e me seguir. Também queria pedir que vocês dessem uma olhada no canal dos nossos parceiros. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado e compartilhe nas redes sociais. Falou e até o próximo vídeo.